Para quem olha de fora, sabe, o processo de criar uma lei, parece que é só aquilo, né? Aqueles discursos inflamados no plenário, a votação final no painel. Isso, mas a verdade é que, para entender como as leis são moldadas de verdade, a gente precisa de um passe livre para a sala de máquinas do Congresso. Exatamente. E é uma sala cheia de engrenagens, alavancas, ferramentas bem específicas. É lá que um texto de lei, que às vezes começa como uma ideia simples, é martelado, esticado. Um colhido. E não raro transformado em algo completamente diferente do que era no início. E é sobre a principal caixa de ferramentas dessa oficina que a gente vai conversar hoje, as emendas. Nossa missão aqui é mergulhar a fundo em como um projeto de lei pode ser alterado, usando como guia o manual oficial, o regimento interno da Câmara dos Deputados. Vamos focar nos artigos 118 a 125. A grande pergunta é: o que realmente acontece naquela caixa preta entre a proposta inicial e o texto que vai para a sanção do presidente? E essa pergunta é crucial, porque as emendas são muito mais que, meros ajustes de texto. Elas são a própria negociação política no papel. São instrumentos de poder, então. Instrumentos de poder, de construção de acordos e, claro, às vezes de obstrução. Entender as regras desse jogo é entender como o poder legislativo funciona no dia a dia de verdade. Então vamos lá, vamos abrir essa caixa de ferramentas. O artigo 118 do regimento parece um verdadeiro cardápio, né? Ele lista os tipos de emenda que um parlamentar pode usar. É um bom jeito de ver. Um cardápio de opções. Vamos passar por eles. A primeira soa bem direta, a emenda supressiva. Essa é a mais simples de entender. Pensa na tecla delete do teclado. Ah, ok. O objetivo é esse, remover uma parte do texto. Pode ser uma palavra que muda tudo, um artigo inteiro, até um capítulo de um projeto. É uma ferramenta de precisão para tirar o que é considerado indesejável. Certo, deletar é fácil, mas o cardápio tem umas opções mais complexas. O que seria uma emenda aglutinativa? O nome já sugere uma mistura. E é exatamente isso. A emenda aglutinativa é a arte da fusão, sabe? Ela acontece quando o relator ou um parlamentar percebe que tem várias propostas de mudança na mesa. Talvez de partidos diferentes? Isso, de partidos diferentes, mas com pontos em comum. Aí, em vez de votar uma por uma, ele cria um texto novo que aglutina, que funde partes de várias emendas, às vezes até com pedaços do texto original. Então é quase como um acordo de paz redigido em forma de lei. É uma ótima analogia. Uma emenda aglutinativa é um sinal muito forte de que rolou uma negociação intensa nos bastidores, sabe? Faz sentido. É a materialização de um consenso possível. Ninguém leva 100% do que queria, mas vários grupos conseguem inserir seus pontos. Vira um texto de centro, um denominador comum. É um instrumento político poderosíssimo para construir maioria. Isso nos leva para a próxima ferramenta, que parece ser a mais radical de todas, a emenda substitutiva. Pelo nome, a ideia é trocar uma coisa pela outra. Mas até onde isso vai? Um parlamentar pode simplesmente apagar um projeto inteiro e colocar o dele no lugar? Pode. E essa é talvez a jogada mais ousada e transformadora do processo legislativo. A emenda substitutiva pode trocar um artigo, um parágrafo. Mas quando ela se propõe a substituir o projeto inteiro, ela ganha o nome de substitutivo global. Substitutivo global. E o impacto disso é imenso. Me dá um exemplo prático. Como isso funcionaria? Claro. Imagina um projeto de lei que começa tratando de algo bem específico. Por exemplo, a criação de um incentivo fiscal para startups de tecnologia. Ok. Aí ele tramita nas comissões e, de repente, o relator, que pode ter uma visão mais ampla ou está negociando com o governo, apresenta um substitutivo global. Esse texto novo transforma aquele projeto pontual numa ampla reforma das regras para micro e pequenas empresas. Nossa! Incluindo questões trabalhistas, de crédito, tributárias, que não estavam nem perto da discussão original. Nesse caso, a autoria do projeto original ela quase se perde, não é? Exatamente. A autoria política muda de mãos. O autor da ideia inicial pode até votar contra o seu próprio projeto, agora completamente transformado. O substitutivo redefine o debate, o escopo e quem ganha ou perde com aquela nova lei. É uma ferramenta de poder absurda. Uau! As outras duas parecem mais simples.
modificativa e aditiva. Sim, são ajustes mais pontuais. A modificativa, como o nome diz, altera a redação sem mexer na essência. Troca um termo por um sinônimo mais preciso ou ajusta uma frase. Um ajuste fino. Isso, um ajuste fino. Já a aditiva é como acrescentar um parágrafo novo, um artigo que não existia, para incluir uma ideia que ficou de fora, né? E ainda tem um nível a mais de detalhe que o artigo 119 menciona, a subemenda. Peraí, a emenda da emenda. Parece uma daquelas bonecas russas, uma matriosca legislativa. Exatamente isso. Se um deputado propõe uma emenda para adicionar um artigo, outro pode vir com uma subemenda para modificar uma palavra dentro daquele artigo proposto. Que nível de detalhe! Mostra a granularidade que a discussão pode atingir. Mas, claro, ter todas essas ferramentas não adianta nada se a gente não souber a hora certa de usar. E essa questão do quando, aí é que a estratégia política brilha de verdade. E é exatamente sobre esse timing que o artigo 120 trata. Ele estabelece as fases do jogo em que essas jogadas são permitidas. A primeira arena, pelo que entendi, são as comissões. Qual a vantagem de apresentar uma emenda ali, mas no começo? A vantagem é a profundidade técnica do debate. Nas comissões temáticas de Constituição e Justiça, de Finanças, de Saúde, estão os deputados que, em tese, mais entendem daquele assunto. Os especialistas. Isso. Apresentar uma emenda nessa fase permite um debate mais qualificado, focado no mérito, longe dos holofotes e da pressão do plenário. É o momento de convencer os técnicos de que sua alteração faz sentido. Muitas das melhores contribuições a uma lei nascem aí. Mas e se a ideia não passar na comissão? Ou se for uma questão mais de posicionamento político? Aí o jogo se move para a segunda arena, o plenário. Exato. O plenário é o grande palco. Uma emenda apresentada ali tem muito mais visibilidade, vira notícia, ela é usada para marcar posição, para forçar um debate que a comissão talvez tenha evitado. Ou para atender uma demanda de última hora da sociedade. Perfeito. O caráter de uma emenda de plenário é eminentemente político. O objetivo não é só aprimorar o texto, mas também mandar uma mensagem para a base eleitoral, para o governo ou para a oposição. E o regimento fala de um terceiro momento que me parece muito particular. A emenda apresentada à redação final. O texto diz que ela serve para corrigir lapso formal ou incorreção de linguagem. Isso. É só para ajustar uma vírgula ou tem algo mais aí? Oficialmente, o propósito é só esse: polir o texto final, garantir que ele esteja juridicamente perfeito, bem escrito. Mas, na prática, é a última e desesperada porta. Sei. Embora o escopo seja muito limitado, legisladores e advogados habilidosos sabem que a troca de uma única palavra, digamos, de deverá para poderá, muda tudo. Pode alterar drasticamente como uma lei será interpretada e aplicada. Então, sim, é uma brecha estreita, mas que pode ser usada estrategicamente para um ajuste final crucial. E o que acontece com as emendas que surgem no calor do debate no plenário? Elas vão direto para a votação? O artigo 121 parece dizer que não. Não. E esse é o mecanismo de segurança fundamental. O processo tem um freio de arrumação. As emendas de plenário devem, por regra, voltar para a análise da comissão competente. Ah, elas voltam? Voltam. Isso garante que mesmo a proposta com forte apelo político passe por um crivo técnico. Na prática, essa análise costuma ser rápida, com o relator dando um parecer oral ali mesmo no plenário. Mas esse passo existe para evitar que se aprove algo inconstitucional ou inexequível na pressa. Faz sentido um controle de qualidade. Mas essa liberdade de emendar não é infinita. Existem cercas bem claras e o artigo 124 estabelece uma das mais rígidas, que tem a ver com dinheiro. Ele proíbe emendas que aumentem despesa em certos projetos. Como isso funciona? Essa é a dúvida clássica. Quer dizer que um deputado não pode propor aumentar o orçamento da saúde, por exemplo. Essa questão toca num ponto central da separação de poderes. A resposta curta é não. Ele não pode simplesmente criar uma nova despesa. Por quê? A Constituição dá ao Poder Executivo a iniciativa de propor o orçamento e leis que estruturam a administração. O artigo 124 reforça isso. O Legislativo pode e deve fiscalizar, aprovar e até remanejar verbas. Tirar de um lugar e colocar em outro. Isso, dentro de limites bem definidos. Mas não pode criar um gasto que o Executivo não previu. E qual é a lógica por trás dessa trava?
É um mecanismo de responsabilidade fiscal. Se cada um dos 513 deputados pudesse criar despesas livremente com emendas, o orçamento viraria uma colcha de retalhos de interesses locais. E a conta não fecharia. Simplesmente não fecharia. Essa regra busca garantir que o planejamento financeiro do país tenha um mínimo de coerência e previsibilidade, centralizando a responsabilidade em quem tem a chave do cofre, que é o executivo. Entendi. É um freio fiscal. E por falar em freios, o artigo 125 dá um poder bem grande ao presidente da Câmara, o de simplesmente recusar uma emenda. Sim, é um poder de filtro, uma espécie de controle de portaria. O presidente pode indeferir liminarmente, ou seja, barrar na entrada, uma emenda que seja flagrantemente contra as regras. Por exemplo, se for mal redigida a ponto de ser incompreensível ou se contrariar a Constituição. mas esse poder de filtro não corre o risco de ser usado politicamente? Um presidente da Câmara poderia, em tese, usar isso para engavetar emendas da oposição que são válidas só por não concordar com elas? Essa é a tensão que existe nesse mecanismo. O risco de uso político é real. No entanto, a decisão do presidente não é absoluta. O parlamentar que tiver a emenda rejeitada pode recorrer ao plenário. Ah, tem recurso. Tem. E se a maioria dos deputados discordar do presidente, a emenda volta para o jogo. Além disso, o motivo mais comum e menos controverso para a rejeição é quando a emenda trata de um assunto totalmente estranho ao projeto. O famoso contrabando legislativo, o jabuti, exatamente. Já vimos de tudo. Tentaram colocar mudanças em regras de licenciamento ambiental dentro de uma lei sobre pagamentos digitais. O apelido jabuti vem da anedota. Jabuti não sobe em árvore. Se está lá, alguém colocou. Boa. A ideia do contrabandista que, na correria, ninguém perceba o bicho estranho que foi inserido ali. O poder do presidente de barrar esses jabutis é essencial para manter a lógica do debate. Acontece quando um projeto aprovado aqui vai para o Senado e volta de lá com alterações. Essa é uma etapa fundamental do nosso pacto federativo. O projeto não vai direto para uma nova votação em plenário. O artigo 123 determina que as emendas feitas pelo Senado... Que representa os estados... Isso. Elas devem ser analisadas pelas mesmas comissões da Câmara que estudaram o projeto original. Então ele refaz o caminho. Parece um pouco burocrático. Pode parecer, mas garante consistência. Permite que os mesmos especialistas que deram o parecer técnico inicial avaliem o impacto das mudanças propostas pela outra casa. Certo. E, no fim das contas, esse rito dá à Câmara, como casa onde o projeto começou, a palavra final sobre as emendas do Senado. A Câmara pode aceitar todas, rejeitar todas ou aceitar só algumas. É o fechamento do ciclo, garantindo um diálogo estruturado antes de a lei seguir para a mesa do presidente. Então, se a gente junta todas essas peças, fica claro que as emendas são o coração pulsante do processo legislativo. Elas transformam a criação de uma lei de um monólogo em um diálogo. Às vezes caótico, mas sempre um diálogo. Exato. Elas são o DNA da negociação política. Vimos que há uma variedade de ferramentas, desde o bisturi da emenda supressiva até a bomba atômica do substitutivo global. Boa definição. Vimos que o momento e o local onde se apresenta a emenda à comissão ou plenário mudam completamente a estratégia. E vimos que o jogo tem regras claras, como os limites de gastos e o filtro contra jabutis, que tentam manter o processo, organizado e responsável. O que nos mostra que a lei que chega ao Diário Oficial raramente é a obra de uma única mente. Ela é quase sempre um mosaico, construído com pedaços de visões de mundo diferentes, colados por longas horas de negociação. Um mosaico que registra em texto os conflitos, as alianças e os consensos possíveis de uma sociedade em um determinado momento. As emendas são um registro vivo desse processo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Esse sistema, com toda a sua complexidade, com idas e vindas, regras e exceções, ele é uma virtude ou um problema? Esse labirinto de emendas serve para tornar as leis mais democráticas e robustas, por forçar negociação e inclusão de diferentes perspectivas. Ou, por outro lado, ele abre tantas brechas e exige tantos acordos que a intenção original de um bom projeto acaba se diluindo, se perdendo num mar de interesses menores e manobras regimentais,
resultando em leis que são verdadeiras colchas de retalhos, sem alma e sem coerência. Provavelmente não há uma resposta única. Talvez a beleza e o perigo do sistema morem justamente nessa dualidade. Fica a provocação para quem nos ouve pensar a respeito na próxima vez que acompanhar a votação de um projeto de lei.